Fala, meu caro vestibulando, professor Bruno Carvalho, e hoje eu vim aqui para a gente bater um papo sobre um assunto que sempre aparece na sua prova, seja no Enem, na UES ou nas particulares. E eu estou falando sobre o lançamento vertical e a queda livre. Fica ligado que esse assunto está sempre presente. Mas, para começarmos a conversar sobre queda livre e lançamento vertical, é importantíssimo que você esteja por dentro do movimento retilíneo uniformemente variado, porque afinal de contas, uma queda livre nada mais é do que um movimento uniformemente variado. Quer ver? Pensa comigo. Se eu abandono esse objeto aqui, à medida que eu largo, com o passar do tempo, o módulo da sua velocidade ele vai aumentar porque ele está exposto à ação de uma aceleração, que é o campo gravitacional terrestre, que aqui nas proximidades da superfície terrestre é mais ou menos 9,81 metros por segundo quadrado. Lembrando, esse valor ele sofre algumas variações ao longo da superfície da Terra. Por exemplo, a gravidade no Equador não é a mesma gravidade nos polos. A gravidade nos polos ela é um pouco maior. Bruno, quer dizer que eu vou andar com bastante dificuldade, que nem o Goku andava lá na cápsula do Senhor Kaiô, no planeta do Senhor Kaiô? Claro que não. É uma pequena variação, mas ela existe sim, beleza? Então, como a Terra ela não é esférica, ela é achatada nos polos, esse 9,81 sofre algumas variações. Entretanto, para efeitos de cálculo, na cinemática consideramos muitas vezes 10 metros por segundo quadrado, para facilitar a nossa vida e a questão fica bem mais fácil, beleza? Então vamos conhecer aqui as características da queda livre. Veja bem, primeiro passo, como identificar que a questão está tratando de uma queda livre? O comando da questão, ela vai usar ali alguns termos, por exemplo, ela vai dizer que o objeto foi solto, que o objeto foi abandonado, que o objeto foi largado, que deixaram cair um determinado objeto. Tudo isso são comandos que remetem a uma velocidade inicial nula. E esse é o grande tchan da história. Esse é o ponto crucial. A queda livre apresenta velocidade inicial nula. E aí o que acontece? À medida que o tempo vai passando, o módulo da velocidade vai variar, vai aumentar. Porque eu vou ter aqui a ação de um campo gravitacional. No caso aqui, campo gravitacional terrestre, beleza? Então fica ligado nesses termos aqui, porque são eles que vão indicar se trata-se de uma queda livre ou não. Bruno, quais são as relações que eu vou utilizar? Se trata-se de um MRUV, você vai usar aquelas equaçõezinhas que nós conhecemos anteriormente, porém com algumas adaptações. Primeiro, se a velocidade inicial é nula, onde tiver V0 lá, você corta todos aqueles termos. Se a aceleração vai ser o campo gravitacional, onde tiver a aceleração, você substitui por gravidade. E se o teu deslocamento vai ser exatamente a altura da queda, onde tiver deslocamento, você substitui pela altura da queda. E aí chegamos a essas três relações. H é igual a GT2 sobre 2, V, que é a velocidade com que ele chega ao solo, é igual a gravidade vezes o tempo de queda, e aqui, se você não tiver o tempo, velocidade com que ele chega ao solo ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H, onde H é a altura da queda. Por que eu dei uma certa ênfase nessa aqui? Porque essa aqui é uma relação que vamos utilizar bastante. Só que eu quero que você fique atento à seguinte dica. Muitas vezes a questão ela vai pedir não o tempo de queda, não a altura máxima, não a altura da queda, mas a distância que ela percorreu, por exemplo, no segundo segundo de queda. Segundo, ficou meio estranho, não é? Ou a distância que ele percorreu no terceiro segundo de queda. E aí tem uma relação que vai te ajudar bastante. Veja bem, se você traçar o gráfico da velocidade em função do tempo, você vai perceber que no primeiro segundo eu vou ter aqui esse triângulozinho,
E nós sabemos que quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo, a área abaixo do gráfico corresponde ao deslocamento, à distância que ele percorreu. Então, a distância que ele percorreu no primeiro segundo foi esse triângulozinho aqui. Porém, daqui para cá, se você traçar, fizer esses pontilhados aqui, você vai ver que aqui eu terei exatamente 3 triângulos bem parecidos com esse. E aqui, ó, no terceiro segundo, que é do 2 segundos até 3 segundos, eu terei, ó, 5 triângulozinhos desse. E é interessante porque na queda, a cada segundo, a distância que ele percorre entre um segundo e outro obedece a uma progressão aritmética. Veja bem, no primeiro segundo, ele percorre uma distância d. No segundo segundo, que é daqui para cá, ele percorre uma distância que é 3 vezes o que ele percorreu no primeiro. E no terceiro segundo, 5 vezes. No quarto segundo, 7 vezes. E assim sucessivamente, beleza? Agora vamos conhecer um pouco sobre o lançamento vertical. Então vamos lá. Quando falamos de lançamento vertical, nós temos 2 tipos de lançamento. Temos o lançamento vertical para baixo e o lançamento vertical para cima. Qual é a diferença do lançamento vertical para a queda livre? No lançamento vertical, a minha velocidade inicial não vai ser 0. Afinal de contas, como é que o pincel vai sair da minha mão, né? Se eu lançá-lo para cima e a velocidade inicial for 0? Não tem como. Então, no lançamento, haverá sim uma velocidade inicial. No entanto, fica ligado aqui nas características, ó. Vai obedecer às funções horárias do MRUV. Tá aqui as 3 funções horárias. Lógico, substituindo a aceleração pela gravidade e o deslocamento pela altura. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção? Cuidado com as características do movimento se o lançamento for para cima ou para baixo. Aqui no lançamento para baixo, o que nós temos? Ele vai partir de uma velocidade inicial diferente de 0, sob a ação do campo gravitacional, fazendo com que ele tenha sempre o mesmo aumento de velocidade. E vai chegar aqui com uma velocidade final bem maior do que se fosse uma queda livre da mesma altura. No lançamento vertical para cima, ele vai partir com uma velocidade inicial também diferente de 0 e ele vai desacelerar, porque afinal de contas a gravidade vai estar atuando, ó, contra o movimento e ele vai atingir uma altura máxima. Qual é a principal característica nessa altura máxima? A velocidade naquele ponto será 0. E aí a questão pode abordar da seguinte maneira: na altura máxima, ou dizer o ponto em que o móvel inverte o movimento. O que é inverter o movimento? É ele parar e voltar sob a mesma trajetória, mas em sentido contrário. É isso aqui, ó. Subir e, ó, ele para, inverte. Não esqueça, para inverter o movimento, o móvel necessariamente precisa parar. Porém, toma muito cuidado. Você tem que se ligar na orientação da trajetória. Veja bem, se você adotou que a orientação positiva é para baixo, então a velocidade inicial é para baixo e a gravidade também está para baixo, ou seja, ambos são positivos, caracterizando ali um movimento acelerado. Então, quando é que o teu movimento é acelerado? Quando a velocidade inicial e a aceleração apresentam o mesmo sinal. Os dois são positivos ou os dois são negativos. Quando é que o teu movimento vai ser retardado? Quando a velocidade inicial e a aceleração tiverem, ó, sinais contrários, um positivo e um negativo. É o que acontece aqui, ó. Se eu adotar a orientação positiva para baixo, eu adoto que a gravidade é positiva, porém a minha velocidade inicial vai ser o quê? Negativa, porque está indo contra a orientação da trajetória. A aceleração positiva com velocidade negativa, sinais opostos, ó, o movimento vai ser retardado. É por isso que ele vai desacelerando. Fica ligado aí nessa dica. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.